dia, poeta. Bom 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 dia, poeta. Balão chegou, balão chegou. Aqui nesse chão que piso eu tenho raiz. Aqui neste canto eu canto e sou feliz. Neste rio eu me banho de poesia. Pajeú, corrente de tanta magia. És a mina de rima pros cantadores, és a musa imortal dos teus cantores. A cantiga me vem da alma saudosa, o repente em rebento vai chegando, e os trocados de louro vão trocando, migalhando amplidão tão monstruosa. Para falar de Lourival, é fácil e é difícil. Eu convivi com esse sujeito não sei quantos mil anos. Tem um verso de Louro que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado. Que Louro disse: meus filhos são passarinhos que vivem dos meus gorjeios. Para encher os papos deles, cato grãos em chãos alheios, só coloco um grão no meu depois que os deles estão cheios. Ei, Maria. Eu dei um pulo desse tamanho quando eu escutei esse verso a primeira vez. E hoje eu pulo, eu não pulo, mas o meu sentimento pula. A vontade é de pular, né? Meu sentimento pula toda vez que escuto esse verso. Quem em casa arranja uma cruz para viver, morrer pregado nela, conhece esse, né? Conheço esse, é muito bom. Tu lembra as glosas? É, se eu ver o verso, quem em casa arranja uma cruz para... Jesus não morreu tão moço, porém não quis companheira, preferiu a de madeira do que a de carne e osso. Não seduziu o esboço do perfil da mulher bela, não deu tais honras a ela, porque sabia Jesus que em casa arranja uma cruz para morrer pregado nela. Mestre Louro tirando onda. O Brasil teve duas colonizações. A colonização oficial, que veio por fora, pelo mar, criando os nossos portos e as nossas capitais, e uma colonização posterior que subiu pelo coração do Brasil, seguindo a linha do Rio São Francisco, até chegar no interior do Nordeste e criar uma civilização do couro, como foi chamada. Esse Brasil sertanejo deu origem, por volta de 1850, na Serra do Teixeira, na Paraíba, ao que nós chamamos hoje de cantoria de viola ou de romanceiro popular nordestino, que foi a origem dos nossos cantadores repentistas e também na literatura de cordel.
Essa poesia acabou se transformando na grande expressão poética de toda uma região, com pequenos centros urbanos de pessoas que liam, pessoas que eram informadas e pessoas que tinham noções da poesia erudita. Esses foram, em meados do século XIX, os verdadeiros criadores da poesia popular nordestina. Cantoria é uma arte encantadora e difícil. A cantoria existe em torno de 200 anos. Ela nasceu aqui na Serra do Teixeira, que é bem vizinha aqui, no Pajeú, através da família Nunes. Essa família é ancestral dos Batista. Lorival, Dimas e Otacílio, o trio mais famoso desde que a cantoria existe. Lorival, Dimas e Otacílio eram de São José do Egito, mas tinham tios naturais de Teixeira, né? Eles eram sobrinhos de Nicandro Nunes da Costa, de Ugolino do Samugi, né? Quer dizer, Teixeira era o grande centro da cantoria do século XIX. E essa cantoria foi se espalhando, quer dizer, nasceu na Paraíba. E uma coisa interessante, ela nasceu em Teixeira, e quem acolheu, quem deu abrigo a essa cantoria foi o Pajeú. Hoje você vai em Teixeira, não tem um poeta repentista, e o Pajeú. De rei ganhou a patente e o mestre da inspiração. E depois da morte de Louro, o céu emendou no chão. E Deus não deixou a poesia se afastar do sertão. Dentro do meu coração a saudade se armazena. Uns lembram de Lorival e outros recordam de Helena. Que perto de um homem grande nunca vi mulher pequena. Edinaldo ele criou uma lenda de que aqui, no princípio, né, passou um cantador, um aedo, né, um menestrel cheio, com muitas violas, né, e ele vinha muito cansado. Aí quando chegou na margem do rio Pajeú, ali no leito seco, ele se desfez das violas, as violas lá no rio. Aquelas violas inspiraram todos os que beberam da água do rio Pajeú. As violas enterradas no leito do rio e a água passando e levando a essência das violas. Eu achei isso interessante, ele dizer isso, né? E eu disse, ô doutor, me diga uma coisa. E essa história? Ele disse, cala a boca, foi eu que criei. Bom dia, poeta Zé de Cazuza, Braulio 8, take 1. Bom dia, poeta Zé de Cazuza, Braulio 8, take 2. Bom dia. Bom dia, poeta Zé de Cazuza, Braulio 8, take 3. Bom dia, princesona. O poeta Zé de Cazuza, hoje com mais de 80 anos, é um símbolo do que nós chamamos de poeta e apologista. O apologista é aquele que frequenta as cantorias, assiste às cantorias e principalmente memoriza os versos. Eles são a memória viva da poesia popular nordestina. Pessoas que têm uma memória privilegiada e que são capazes de, muitos anos depois, recitarem versos que ouviram apenas uma vez, numa época em que não havia gravador. Tanto é assim que Zé de Cazuza ficou conhecido em todo o Nordeste como o gravador do sertão. Eu despertei, pensando que eu fosse poeta, ouvindo Lorival Batista e Pinto. Os maiores repentistas do mundo, eu ouvi com 5 anos de idade. Já comecei a aprender verso. Então, quando o Lorival tinha 15 anos de idade, já tinha saído do colégio para ser cantador. Aí ele me disse que o pai disse, meu filho, eu acho que você está fazendo uma coisa errada. Não, mas eu gosto, eu sou poeta e tenho vontade de ser cantador. Você vai topar quem, rapaz? Topar Antônio Marinho, topar Severino Pinto. E você, além de ser uma criança, você o que é que faz? Ele disse, não, mas eu vou. Antônio Marinho, chamaram para ele cantar com louro. Ele disse, eu nem canto com menino, nem com cego, nem com mulher. Aí falou Severino Lopes, Pinto, Antônio Marinho relatou isso você, disse, eu canto com todo mundo. Então, fazer um trato para cantar com o Lorival, disse, vamos. Aí marcaram. No dia, chegou o Lorival, um cavalo que ele tomou emprestado não sei quem,
sem brida, sem freio no cavalo, de cabresto. Coisa doido, uma cela véia. Se o menino que vem cantar comigo é esse, disse é. Disse, ou é doido ou é o cão de bom. Aí Pinto disse, Louro, eu ando viajando com o Joaquim, você canta o primeiro baião com ele, depois eu entro. Tá bom. Mas pegaram. Joaquim não tinha desenvoltura nem perto de Louro, Ave Maria. A Louro disse, com 25 minutos ele embora com a viola. E Pinto nesse tempo bebia que só a gota. Pinto tomando cana, Pinto disse, vou enfrentar um menino que Joaquim acabou-se. Aí se pegaram, viraram o mundo de perna para arriba, perna para baixo. Quando foi no outro dia, o Tamarim já veio emboscar na serrinha, para saber. Pinto, e a cantoria? Foi boa danada. Se o menino é uma sombra do mundo, livro você pode bulir, eu buli livro que só a gota, ele parece que estava lendo os livros lá. Então é uma coisa, tem repente para se enrolar mais você comigo com o cão que apareceu. Ele disse, pronto, já quebrei o tabu, doravante, cantarei com ele hoje, qualquer hora. Jamais no Louro, né? O verso básico da poesia popular nordestina é a sextilha. São 6 linhas, cada uma com 7 sílabas, sendo que a segunda, a quarta e a sexta linha rimam entre si. Meus filhos são passarinhos que vivem dos meus gorjeios. Para encher os papos deles, cato grãos em chãos alheios, só coloco um grão no meu, depois que os deles estão cheios. Nós já nascemos ouvindo o toque da viola do papai. Porque para tudo, em tudo ele tocava, ele cantava. Né? Papai alimentou nossa vida com o gosto de nossa gente. Era o baião depois da janta, cantado e acompanhado de um jeito bem ritmado, na mesa onde se jantou. Quando era criança, a gente brincava de cantoria. Né? Via muito cantoria aqui em São José do Egito, não só de meu pai como de outros todos. E eu me lembro que a gente pegava até uns pauzinhos, umas coisas assim, e ficava fazendo verso. Conversando, vindo, cantando algumas músicas, dizendo versos, né? Mamãe mostrando umas coisas a gente, ensinando como era que fazia uma coisa assim, entendeu? A gente já tinha um pouco da vivência, né? E Louro era isso, a prática de vida de Louro era essa. Ele praticava a poesia dele no dia a dia. E isso, assim, nos deu uma visão muito boa, muito ampla, muito bacana do que é o poeta, do que é a poesia. É não enxergar seriedade enquanto essa coisa da formalidade, da cara dura. Nós tivemos condição de conviver com a poesia dessa forma relaxada. Fiz uma consulta, o médico disse, meu coração não está muito bom, eu fiquei pensando naquilo, aí fiz de madrugada, coração de poeta, um soneto, eu disse, na madrugada a solidão me invade, só o silêncio é a minha companhia, a noite é longa, solitária e fria, e a mente aflita por sentir saudade. Tenho a alma repleta de ansiedade, dentro do peito um coração que bate, descompassado e que talvez me mate antes dos 30 anos de idade. Se quiseres parar, fica à vontade, vais me dar de presente a eternidade, da matéria o espírito libertar. Não te incomodes, coração sofrido, pelos desgostos que tu tens sentido, já tens razão de querer descansar. Aleluia. Cantador só presta sendo muito bom ou sendo muito ruim, né? Fica sendo muito bom porque é bom mesmo, e sendo muito ruim porque ele fica engraçado. Ariano Suassuna foi um dos grandes responsáveis pela ida da cantoria de viola nordestina aos salões, às universidades, à imprensa e à cultura oficial. Quando ele era um estudante de direito no Recife, com 20 anos de idade, ele trouxe um grupo de cantadores para o Teatro Santa Isabel e esse evento ficou marcado como a primeira aparição de cantadores de viola num espaço nobre da cultura brasileira. Eu estava na faculdade de Direito, né? Aí, quando chegou a época das férias, um primo meu que morava no sertão do Ceará, numa fazenda lá, me convidou para ir passar as férias lá com ele. E eu fui. E foi aí que eu conheci Dimas Batista. Eu não conheci Lorival aí, não, eu conheci Dimas. Ele me falou muito de Lorival logo.
a quem ele considerava o maior cantador. Eu não tinha ideia, Braulio, de que aquela tradição que eu conhecia dos livros, de Leonardo Mota, principalmente, eu não tinha ideia de que estava viva aquela tradição. Rapaz, eu fiquei boquiaberto, fiquei encantado. Aí, quando eu voltei para cá, eu propus ao diretório que, como iniciativa cultural do diretório, nós fizéssemos uma cantoria no Santa Isabel. Foi assim que tudo começou. Quando eu cheguei lá com o requerimento, o diretor do teatro disse: mas você quer trazer para o palco onde Castro Alves recitou os versos dele, e Tobias Barreto também. Você quer trazer cantador de viola? Aí eu disse: doutor, eu gostaria muito de ouvir a opinião de Castro Alves e Tobias Barreto, porque eu tenho certeza que eles iam gostar. Exatamente. E você entrou, no caso, como mestre de cerimônias. Como mestre de cerimônias. Chamava eles ao palco, dava os motes. Explicava ao público o estilo, como era, e eles começavam a cantar dentro daquela linha. Eram os 3 irmãos Batista, Lorival, Dimas e Otacílio, e um poeta popular chamado Manuel de Lira Flores. Meu primeiro encontro com o Louro foi aí. Ele até improvisou um verso maravilhoso, porque estava lá, por acaso, um grupo de 4 ou 5 estudantes de São Paulo, pedindo licença e entraram no palco para fazer o que hoje se chamaria uma performance. Então, a história era a seguinte: um se postou no meio do palco, na frente, com as mãos nos bolsos, e outro chegou por trás, passou a mão aqui por baixo. E a graça era a seguinte: era o que estava na frente fazia um discurso e as mãos dos outros faziam uma gesticulação que não tinha nada a ver. Inclusive, começaram sem fazer sucesso. Ele apelou, deu uma banana para o público. Aí Lorival Batista fez um verso, estavam cantando a gemedeira. O de trás dava banana, o da frente discursava. Quanto mais um se enxeria, mais o outro se encostava. Atrás ainda tinha um jeito. Ai, meu Deus, na frente é que eu não ficava. A posição estava meio esquisita para ele, né? Lorival tinha um repente enorme. Era muito espirituoso e tinha uma capacidade de improvisação enorme. Outro formato de estrofe essencial da cantoria é o que a gente chama de décima. São 10 linhas, cada uma com 7 sílabas, mas o esquema de rima dessa estrofe é muito complexo. O primeiro verso tem que rimar com o quarto e com o quinto. O segundo tem que rimar com o terceiro. O sexto e o sétimo tem que rimar com o 10º e o 8º tem que rimar com o 9º. É uma estrofe típica da poesia ibérica dos séculos XVI, XVII, que foi trazida para o Brasil pelos portugueses e é hoje usada pelos poetas populares. É também a décima a estrofe usada para glosar os motes. Quando a gente dá um mote de 2 linhas a um cantador, na verdade está dando para ele a 9ª e a 10ª linha de uma décima. E ele vai fazer as linhas de 1 a 8, rimando no lugar certo e complementando o sentido que foi fornecido pelo mote. Jesus não morreu tão moço, porém não quis companheira. Preferiu a de madeira do que a de carne e osso. Não lhe seduziu o esboço do perfil da mulher bela. Não deu tais honras a ela, porque sabia Jesus, que em casa arranja uma cruz para morrer pregado nela. O mundo quase todo improvisa. Eu já estive num festival mundial de repentistas nas Ilhas Baleares. E lá havia repentistas de Roma, de Barcelona, das próprias ilhas, que eles lá chamam glosadores. Quase toda a América do Sul improvisa. Por exemplo, nós temos os trovadores da Argentina, nós temos os paiadores do Peru, nós temos os trovadores de Cuba e muitos outros países. A cantoria é um cantador mais livre e, portanto, com o poder criador mais solto. De repente não dá tempo a nada não, ou presta ou não presta, né? Porque você escrevendo, todo verso é feito de improviso, não é, poeta? Não é? Agora não dá tempo a gente tirar isso, botar aquilo e no improviso é o que você disser, tá gravado lá e acabou essa conversa. O improviso, o fazer ali,
você encontra a arte pronta e é linda, qualquer arte pronta, a peça tal, é maravilhoso. Mas ali você está vendo o que aconteceu. No improviso você está vendo acontecendo. Aí um velho lá disse, eu acredito lá nisso, só se eu der um mote. Aí ele passando, Louro, vem cá. Tu glosava um mote, que moto é esse? Esse cidadão vai dar. Aí o cara deu um mote, disse... Me disse. Disse. Eu tenho moto em 4 versos, que eu não tinha visto isso não. Eu já dei uma carreira atrás de um sapo piado, se eu não fosse vigilante, o sapo tinha ido embora. A Lourdes disse, eu já me vi apertado na Serra da Goiabeira, quando dei uma carreira atrás de um sapo piado. Foi um serviço pesado, eu de sapato de espora, correndo mais de 1 hora, eu atrasei lá adiante. Se eu não fosse vigilante, o sapo tinha ido embora. O cabo disse, você está testado para ir até para o inferno, isso não é jeito não. O Louro é desse jeito. Moto de 4 linhas, ele distribuiu as 4 linhas dentro Coisa absurda. Era um cantador letrado, como a gente gostava de dizer, preparado para qualquer tipo de cantoria. Outra coisa, Braulio, ninguém nunca teve uma alma melhor do que Lourival. Além do repente, além da criatividade, a bondade de colega. Lourival nunca arranhou um colega, a não ser na cantoria. O cara enfrentasse ele, era mesmo estar pisando no rabo de uma cobra. Acaba cantando com o Louro. E Louro, sem dar a carga toda, o cabo não era a altura dele, né? Como poucos foram à altura dele, teve Pinto e sei lá se teve outro. Se eu pensei que Lourival cantasse mais outro tanto. Pra quê? Lourival disse, é que toda vez que eu canto com alguém que canta pouco, eu começo dando corda. Lá na frente eu dou um soco, se a cabeça não vier, fica enganchada no toco. Eita, Louro grande da molesta. No início da década de 70, o produtor paulista Thomas Farkas viajou pelo Nordeste realizando uma série de documentários sobre cultura popular nordestina. Um desses registros é o filme Cantoria, dirigido por Geraldo Sarno, que registrou ao vivo a maior dupla de repentistas da cantoria de viola do Nordeste, Severino Pinto e Lourival Batista. Ouvindo os cantadores velhos, Zé Duda, Severino Pinto, Antônio Marinho, senti qualquer coisa, senti algo na ideia que dava para aquilo. Contra a vontade de meu pai, deixei de seguir o caminho que era em direito, que ele queria, concurso primário, comprei a viola aos 17 anos em 32 e até hoje, 37 anos de profissão. Ô Pinta, a hora está bela, devemos aproveitá-la, porque é tão rica a sala, não convém se perder ela. São 2 artistas na tela, cantando com distinção, precisam de projeção, cada um é equilibrado. Isso é que é moral hortado, isso é que é hortar moral. Eu acho que Pinto sem Louro não era Pinto e nem Louro sem Pinto. Quando o Pinto chegava, é claro, todo mundo dizia logo, bota Louro e Pinto aí para cantar. Quando botavam os dois, naquela rapidez de raciocínio, eu nunca consegui saber quem estava na frente, vamos dizer, quem estava melhor. E Louro pediu um dinheiro emprestado da Armando, não sei o quê. Disse, eu te pago daqui a 3 dias, daqui a 4 dias, um negócio assim. E passou mais tempo para pagar. Aí estava, depois de um tempo já devendo ainda o dinheiro, cantando com o Pinto, no mesmo canto. Armando assim, na frente, na cantoria, e Louro e Pinto cantando. Aí Louro cutucou Pinto, dizendo que Pinto estava mal vestido. Estava mal amanhado. Aí Pinto sabia da história, disse, é verdade, meu colega, o que você está dizendo. Eu costumo andar rasgado, sujo e cheio de remendo, mas ninguém diz onde eu passo que Pinto ficou devendo. Aí Louro olhou e disse, de ninguém ando correndo, pois não faço maus papéis. Não devo, onde compro pago, desde o calçado aos anéis, seja chapéu para a cabeça ou sapato para os pés. Aí deu a deixa de réis. Aí Pinto disse, e os 200 mil réis que tu tomasse Armando? Só por 3 ou 4 dias o tempo foi se passando, já faz 3 ou 4 meses, olha ele aí esperando, e não apontou pro cabo assim. A história de Lourival está em cima do repente. A história de Pinto está em cima do repente. A demonstração da improvisação. Senão não existe história de cantoria.
Bia Marinho mandou uma cumbuca de umbu. Eu tô trazendo pra mesa diverso do Pajeú. Lorival deve estar vendo. E a gente remexendo no tesouro do baú. O papai cantando ele, Pinto e Otacílio. Tem uma passagem muito boa para ver um improviso de Pinto também. E Otacílio começou, disse, um pinto entre dois batistas vai sair desmantelado. Papai disse, arrocha de lá para cá que daqui vai arrochado. Aí Pinto disse, pode apertar que eu resisto, que eu tô como Jesus Cristo com um ladrão de cada lado. E Pinto disse, nunca mais tinha enfrentado, eu tenho até medo de ouvir. Nunca mais tinha enfrentado o colega em cantoria. Louro disse, no prado da poesia, eu estava sem parelha. Hoje me vejo ombreado para correr na orelha, que as ripas quando são certas não dão defeito na telha. Lorival Batista era conhecido como o rei do trocadilho, porque ele tinha um prazer muito grande e uma habilidade muito grande em manipular as palavras e as letras. Como alguém certa vez o ironizasse chamando-o de pobre, ele respondeu com esta décima. É muito triste ser pobre. Para mim é um mal perene. Trocando o P pelo N, é muito alegre ser nobre. Sendo pelo C, é cobre. Cobre figurado é ouro. Botando o T fica touro, como a carne vendo a pele. O T sem o traço é L, termina só sendo louro. É o hotel de todo e qualquer cantador que chegasse em São José era lá, a casa do papai. Papai não aceitava um cantador, mesmo que não viesse cantar com ele, que viesse pra cá. Você encontrava com os cantadores, iam cantar aqui, 2, 3 cantadores, um pedaço ele chegava em casa, todo mundo para almoçar, né? Mas ele louro avisa quando tu vier trazer gente, não, ajeita aí um feijão, tá ruim. E ter dia de ter 6, 7 doidos lá em casa para comer. Bill doido, para quem papai tinha que deixar o portão aberto, para ele dormir no terraço da nossa casa. E na noite que não deixasse, ele ia reclamar no outro dia porque é que o portão tinha ficado fechado. Das Dores Doidas, Maria do Tigre, Mestre Mimim, Alonso, Pedro Truvinca, Peru, Vila, Inácio Temperatura. Louro só foi poeta mesmo, né? Ele nunca fez outra coisa, né? Nunca teve um emprego, nunca teve uma bodega, nunca negociou com nada, só com a viola mesmo. Porque ele dava muito pouco mérito ao que era material. Ele sempre fez com que a gente entendesse que o verdadeiro é o que a gente pudesse guardar na mente ou no espírito. Louro é a coisa mais linda que existe na face da terra. Saudade. Ei, oi, oh, ei, oi. Foi no Pajeú das Flores, aonde o Pai soberano criou os irmãos Batista, Jocancão, Rogaciano. Nessa terra em que eu brinco, 365 poetas nascem por ano. Oi. Ei, saudade. Oi, oi, ei, ei, oi. Dimas foi indiscutível, Otacílio um gênio artista. Lorival foi tudo isso, dos três o mais repentista. Por mais que venham os milênios, nunca mais nasce três gênios igual os irmãos Batistas. Oi, ei, saudade. Oi, oi, ei, ei, oi.
Eu não sei explicar o que eu sinto por a poesia, não. Independente de ser verso. Um cheiro, um canto de passarinho, um cheiro de chuva, uma serra cachimbando, um mosquito. Um mosquito fazendo raiva a nós. Isso tem poesia demais, a gente é que não sabe colher isso, né? O pai dizia, para ser poeta basta sentir, né? Não precisava nem fazer o verso. Basta sentir que o verso já estava feito dentro da alma, né? Eu acho que é por isso mesmo que tem aqui, essa coisa poética, essa energia poética que tem aqui, né? Nessa região. Eu tenho para mim que isso mora na gente, isso é a poesia, isso vive na gente, a gente defende isso porque a gente gosta disso. De meu avô, o poeta Manuel Filó, se eu vejo a simplicidade dele, que ele tem no verso, fala essa questão do pessoal da roça, do sertão da gente, que ele disse: meu andajá foi um cepo de uma umburana grossa que meu pai tinha guardado lá no oitão da palhoça, rendeu sorriso à vontade, provando a simplicidade dos inocentes da roça. Eu não me vejo sem poesia. Eu acho que se não fosse a poesia na minha vida, existia um vazio muito grande. Um dia a poesia me sumir da veia, e o senso das metáforas morrer no ar. Terei a sensação da alma que incendeia, e o grande mal dos loucos que não podem amar. Terei que proibir-me do reggae de ti, na introspecção mergulharei de cara, esconderei os sonhos, perderei a tara, e se me perguntarem direi que morri. Uma criança assim, bem pequenininha, e ela estava na sala de aula, de uma 4ª série. Eu botei assim: eu estudo porque quero. Ela foi a primeira que entregou a quadra. Ela pegou na deixa e disse: eu estudo porque quero ser na vida uma doutora, para não tirar nota 0 na prova da professora. Esse verso é ótimo, porque o verso é metrificado, é rimado, é fluente. Eu botei: a casa que eu moro nela. A casa que eu moro nela tem calor, tem harmonia, tem porta e tem janela para entrar a luz do dia. Depois que o aluno aprender a fazer uma quadra, uma cestilha, uma décima, o resto ele come com a própria mão. Eu tenho um poema que eu escrevi olhando para minha mãe, Rosa do Marote, daqui de São José do Egito, que se chama Jardim de Borboleta, que diz assim: eu admiro demais a borboleta voar. Quem durante toda a vida só pôde se rastejar, talvez seja quem mais saiba qual o valor de lutar. A borboleta no ar chega, voa diferente. Quem se deixa pelo vento para entender sua mente, goza de tanta inocência que pousa na nossa frente. A lagarta no feijão, depois que o inverno pega, parece que chega cega de tanta satisfação. Consegue voar o chão de sua felicidade, aproveitando a idade, nem pensa no que não sente, como que se fosse a gente nadando na mocidade. Eu fico me caducando, como pode o mesmo ser se rastejar para viver e depois sair voando? Será mesmo nos provando os dotes da realeza? Para tamanha sutileza, não sei se cabe arquiteto. Quem não quis fazer o teto fez o céu na natureza. Entrando uma borboleta na sua casa, receba, pois talvez ela só beba e volte para o planeta. Mesma coisa estando preta, procure a felicidade. A borboleta, à vontade, escolheu a sua casa. Quem sofreu para criar asa entende de liberdade. Eu não vou me atrever em falar da migração que acontece no sertão quando é tempo de chover. Mas todos conseguem ver as borboletas migrando. É quando elas estão voando numa mesma direção, deixando uma sensação que as flores estão se mudando. O que deverá pensar uma borboleta quando encontra na sua frente uma lagarta mudando? Esse mundo não é meu, deixa ele lá se pensando. O quesito principal para se tornar cantador é nascer poeta. Ninguém inventa. Olha, eu quero... Não, tem que nascer. Agora, como essa poesia se manifesta,
Aí o meio é determinante. Você nasce em São José do Egito. Para onde você anda tem poesia, né? E eu, adolescente, a gente não tem para onde sair aqui. O lugar que a gente tinha para sair era bares. Aí a gente ia para os barzinhos. Quando chegava lá, tinha um poeta declamando, outro recitando uma cantoria. Jó Patriota, Louro. Eu tive muito contato com eles na minha adolescência. No dia 17/12/89, se eu não me engano. Nesse dia eu quase mato Lourival, bato a gente tomar uma cachaça. Nós passamos o dia todinho bebendo. E ele recitando. Só eu e ele, de testa. E ele declamando verso, declamando. Feito uma metralhadora. O que vinha na mente era jogando fora, que se aproveitasse aquilo ali, Ave Maria, era poesias sublimes, divinas. O Louro, quando estava encaneado, Louro era um gênio doido e requieto da gota serena. Aí eu vi e decorei na hora que ele fez. São Zé, um cientista profundo já exigiu uma vez que eu lhe dissesse os 3 desmantelos desse mundo. Eu respondi no segundo, é mulher doida e ladrão. Expliquei mais a razão, ladrão não tem consciência, doido não tem paciência, mulher não tem coração. Isso é uma coisa absurda. Que o maior dom do repentista não é só o da rima, é da métrica. Eu estou com a Alexandre. Tem que terminar toda a vida na última sílaba tônica, ou forte. Eu estou com a Alexandre, falando aqui com coragem, de poeta, de viola, de sertão e de paisagem. Tomara que você mostre ao Brasil essa filmagem. Não precisa, já está na cabeça. Eu estou contando nos dedos só para dar um exemplo. Existem motes na cantoria que apenas sugerem uma imagem, deixando todo o resto para a criatividade do poeta. Louro recebeu um mote de uma linha dizendo: a parte que iluminou. Essa pequena sugestão extraiu dele esta glosa: entre o gosto e o desgosto, o quadro é bem diferente. Ser moço é ser sol nascente, ser velho é ser um sol posto. Pelas rugas do meu rosto, o que fui, hoje não sou. Ontem estive, hoje não estou, que o sol ao nascer fulgura, mas ao se pôr deixa escura a parte que iluminou. Uma cachaça pra ir abrir nas veredas, né? Amário da Gamileira. Conheço não. Vivia de sentimento poético de fazer carvão. Não sabia assinar o nome, não sabia nem botar o dedo. Cantando numa feira em Monteiro. Maria chorou olhando a morte do Sumo Bem. A Maria não sabia nem assinar o nome, ia saber o que era Sumo Bem. Ele disse: a mãe de Judas também sofreu a mesma agonia. Vendo seu filho enforcado na tarde daquele dia, chorava do mesmo tanto, era mãe como Maria. Devido à profissão, ele viajava muito. Mas cada vez que ele voltava era uma festa. Papai chegou e todo mundo corria para abraçá-lo. Ele sempre foi muito livre, assim, sempre deixou a gente muito à vontade, agora mostrando o que era certo, e ele mostrava na própria vida. Houve um tempo que ele passou em João Pessoa, fazendo programa de rádio, na Rádio Tabajara. Durante esta ausência, aconteceram meu aniversário e do meu irmão Branco. Numa das cartas, mamãe mandou nossos pedidos. Eu queria como presente de aniversário uma bateria de cozinha. E Branco pediu um velocípede. Ele mandou nas seguintes estrofes: presentes ainda hoje e de valor superior ao que pedimos. Pediste-me a bateria, por enquanto eu não te mando. Mandar-te-ei não sei quando, Deus é quem sabe do dia. Se eu pudesse, estaria com tua mãe, tu e manos. Que prazeres soberanos junto a vocês sentiria. Com ou sem, eu bateria palmas para teus 7 anos. Depois que Louro Batista abandonou nosso clima, secou a fonte do verso, ficou triste o céu da rima, e a braúna do repente ficou de raiz pra sempre.
desce trazendo a rima e as flores de tantas cores. Volte pra seu Pajeú e pra seus admiradores, pra ser o mesmo colega e amigo dos cantadores. Meu pai fez da própria vida uma poesia, né? Como Louro também, né? Tem esses poetas, Chudu, né? Os poetas que viveram a poesia na existência dele mesmo. Vai gostar de tomar umas depois da cantoria, tinha a bandejinha ali, pai sempre igual, Louro ia mais pra cá, mais ligeiro, e Louro ficava bebendo e a gente gastar. E pai Louro preocupado com a gente, com a mãe, né? Gente, já vai gastar o dinheiro todo aqui, peraí, se fosse 300 eu vou deixar 100 com ele e 200 eu vou levar pra dar, né? Pra dar a mãe, vai ficar bravo. Por causa da boemia dele mesmo, né? Das cachaças, mas ficava bravo e eu disse muita coisa com ele e ele saiu bravo pra rua, mas antes pegou um papel, botou embaixo do cinzeiro, do cena. A mãe arrumando a cara, pegou e viu. Ele disse, pergunta a noite estrelada, interrogue a madrugada de toda flor que se vê. Pergunte a serena lua e as próprias pedras da rua se eu gosto ou não de você. Aí ela caiu do chute, né? Uma dessa, né? Do começo de abertura de Arraiz aqui em São José, em 62, papai foi quem abriu. E quando a Arraiz ganhou, mandou um recado pro Alfredo, que fosse, papai fosse lá. As irmãs de papai, vai, Louro, vai, porque agora tu vai ter um negócio certo, vai te arrumar um emprego. Vou nada, me arrependi, vou não. Aí por que eles? Vamos ver que ele é diferente dos outros políticos, que inventa de arrumar esse emprego mesmo pra mim, inventa de cumprir a promessa, e eu vou ter que trabalhar, ter patrão, ter horário, ter tudo. Quero não, vou não. Na recente campanha foram os versos de Lorival Batista. Volta a Arraiz ao Palácio das Princesas, vai entrar pela porta que saiu, que o carro-chefe da campanha eleitoral do PMDB pela televisão. Esses versos, volta a Arraiz ao Palácio das Princesas, vai entrar pela porta que saiu, cantados por Zé. Sempre ao lado das classes indefesas, volta a Arraiz ao Palácio das Princesas, vai entrar pela porta que saiu. Louro era desprendido de todo e qualquer interesse para começar. Dificilmente você encontra um ser humano assim, certo? Tanto fazia ter dinheiro como não ter dinheiro. O que ele queria era uma cachaçinha, um cigarrinho para fumar. Era totalmente desligado de pensar em futuro, de arranjar patrimônio. Foi o homem que viveu e que juntou boemia e poesia, até porque rima, e não estava nem aí para a vida, né? E levou a vida dessa forma. E eu acho que ele foi muito feliz porque viveu como quis. Papai nunca deu valor a dinheiro, nada bem material, nunca. Cantador de viola tirava léguas de pé, como eu que enfrentei até de 15 léguas de pé. Dormi debaixo da ponte, dormi na areia do rio, porque não tinha com que pagar o hotel. E os batistas e outros viveram uma época ainda mais atrasada do que a minha época. Mas Lorival nunca deixou de brilhar para a nova geração. Ele será sempre uma história viva. A gente que é daqui de São José do Egito se orgulha muito porque ele é na verdade do mundo, né? Só que por ele levar o nome da gente de São José para o mundo, é um orgulho muito grande. Eu fiz um verso na poesia que diz assim: São José do Egito, este é teu nome, São José da poesia sem igual, São José do trocar de Lorival e de tantos poetas de renome. São José que a tristeza sempre some quando um verso atravessa o coração. Um cristal encravado no sertão que me faz dizer sempre de alma erguida que o orgulho que eu trago nessa vida é dizer que sou filho deste chão. Na nossa casa, papai sempre foi emoção. Mamãe, a razão. Ele era muito liberal, tudo que a gente queria, ele era com ele. E pai era desse jeito mesmo, ele não era carinhoso demais, não se encontrasse com um filho na rua, em qualquer canto, era um cheiro. É tanto que até hoje a família da gente é assim, com sobrinho, com irmão, onde se encontra, dá um abraço, dá um cheiro no outro. Isso a gente herdou deles mesmo, né? Isso aí é de pedregui mesmo deles. Louro pôde ser isso, porque Louro teve Helena, entendeu? E aí Helena foi todo esse outro lado. Helena foi todo o amor que Louro tinha. Helena foi toda a poesia que Louro tinha, certo? Helena foi toda a energia, a dedicação que Louro tinha. Agora Helena foi toda a obrigação que Louro não tinha.
Dona Helena, que era outra poetisa assombrosa, você deve ter conhecido. Gente da melhor grana do mundo. Aquele se não tiver no céu, não há ninguém para lá, não. Louro não, Louro acho que não, mas Helena, Ave Maria. Hein? Essa poesia nordestina tem 2 séculos de existência. Ela vai se perpetuando de geração em geração porque as crianças aprendem desde cedo a metrificar, a rimar, a compor as estrofes, a explorar os assuntos, elas memorizam os versos dos grandes poetas e crescem recitando. E os que são realmente poetas, recitando e criando seus próprios versos, seus próprios poemas. Nem todos se tornam cantadores de viola, repentistas profissionais, mas a poesia está na cultura deles todos. A poesia está impregnada na vida deles, nos seus encontros coletivos, nas suas festas, na sua diversão. Sempre existe aquele momento em que todos se sentam e vamos lembrar os versos antigos de fulano, de cicrano e de beltrano. Recitar poesia, viver poesia e pensar poesia é uma parte integrante da vida desses jovens que estão perpetuando assim o romanceiro popular nordestino. O primeiro livro que eu li foi a Musa do Pajeú. E eu me lembro como ontem meu pai me mostrando versos de Louro. E os primeiros poetas que os poetas daqui conhecem são daqui. Então é isso que eu acho. Lourival fez parte da formação não só de um ou de outro, mas da maioria, com certeza. Um cantador terminou falando para falar da voz de Louro, a pouca dicção, aquela coisa, quis engolir nisso. Aí, como se Louro precisasse de voz do verso daquele tanto, né, mano? Lourival canta mais feio que mulher falsa ao marido. Olha a deixa do camarada. Aí Louro disse: só seu verso foi perdido e a rima mal colocada. Agora que eu tô sabendo que o senhor não canta nada, que a mulher falsa não canta, a mulher falsa é cantada. É quase uma missão que a gente tem de levar o nome pra todo canto e não deixar o que tanta gente gosta morrer, né? E recentemente a gente estava em Triunfo e saiu um mote, era a chuva traz novamente o sorriso pro sertão. Eu tô vendo aqui, tô pisando na lama e reportou isso. Eu disse: quando todo mundo implora chuva no itinerário, dá-se uma chuva ao contrário, com a lágrima que evapora. Aí uma nuvem chora como que por compaixão, que é Deus que espreme com a mão e devolve o pranto da gente. A chuva traz novamente o sorriso. Tem um verso de Louro que eu acho um dos mais geniais. Tão pequeno, tão sintético e tão abrangente, que cabe, né, todos os nossos sentimentos. O cara foi chegando no terraço. Foi chegando no terraço. Né? Caro Lourival Batista, como vão as poesias? Ele disse: ora escuras como as noites, ora claras como os dias, assim vão se misturando tristezas com alegria. Mestre Lourdes: pinta o rosto, arruma a palma, entre os nécios e os sábios, o riso aflora-lhe os lábios, a dor tortura-lhe a alma, suporta com toda calma desgostos a qualquer hora, quando quer bem, vai embora, vive num eterno drama, pensa, sonha, sofre e ama, palhaço que ri e chora. Maré. Se ama alguém com desvelo, deixá-lo é martírio enorme, se vai deitar se não dorme, se dorme tem pesadelo, sentindo um bloco de gelo lhe esfriando dentro e fora, desperta, medita e cora, sente a fortuna distante, julga-se um judeu errante, palhaço que ri e chora. Pelo destino grosseiro, a vida jamais lhe agrada, se sente a alma picada, tem que ir ao picadeiro. Se ama, esquece ligeiro, porque ali não demora. Chagas dentro, rosas fora, guarda espinho, mostra flor, misto de alegria e dor. Palhaço que ri e chora. Palhaço tem paciência que da planície ao pináculo, este mundo é um espetáculo, todos nós a assistência. A falta de consciência, gargalhamos qualquer hora, choramos sem ter demora, sem ânimo, coragem e fé, porque todo mundo é palhaço que ri e chora. Eita, Lourival grande da gota serena. Com esposa, com filho, com neto, com amigos, com cantadores, com 6 de janeiro de 1988, 63 anos, hoje que eu não joguei. Deus já me deu demais. Deus já me deu demais. Caro Lourival Batista, hoje é seu aniversário.
Pois receba os parabéns do padre visionário que fez da voz da esperança o seu mundo imaginário. Lorival foi desta terra e agora é do infinito. Foi homem, virou saudade, era gênio e virou mito. Página do livro de ouro de São José do Egito. Logo depois ele passava perguntando, já comeu? De um bolso de um ente seu, vamos cigarro tirando.